Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Presidente, o senhor falou da questão de meio ambiente, de licenciamento ambiental, e a gente sabe que vocês têm um plano aí de descarbonização, né, que tem algumas metas de neutralidade de carbono previsto para serem implementadas até o ano 2050. Essa agenda ambiental de sustentabilidade já foi colocada ou esse plano está para ser lançado ainda? Nós já colocamos, né, fomos aí o primeiro porto, que é um estudo complexo. Nós fizemos uma parceria aí com a Fundação Valência Forte, vinculada ao Porto de Valência, e a Universidade Politécnica de Valência, onde há 2 anos e meio, nós contratamos um primeiro plano, que é o diagnóstico, né? Para que a gente entenda as medidas mitigadoras, ou como a gente fazer, a gente precisa entender o quanto nós emitimos. E não só nós, foi um plano extensivo. Nós entendemos quanto a nossa atividade portuária emite. Desde o trem chegando, o caminhão chegando, os terminais de retaguarda, os equipamentos vinculados diretamente à nossa operação portuária, mesmo que não estejam de posse da autoridade portuária, mas fazem parte desse contexto de movimentação portuária. Então, 18 meses depois, eles entregaram o resultado desse diagnóstico. Então, hoje nós temos com clareza quanto a nossa atividade emite de pegada de carbono, quanto carbono nós lançamos, e aí a gente parte para a segunda etapa desse contrato, que quais serão as medidas mitigadoras para que a gente ou elimine quando há possibilidade, ou quando não havendo a possibilidade de eliminação, com substituição, por exemplo, nós procederemos às medidas mitigadoras ou compensatórias, né? A gente compensa a emissão desse carbono com outras ações, buscando a neutralização desse plano, daí transformando o porto uma pegada verde completa. Não podemos esquecer que hoje já temos medidas incentivadoras e em prol do desenvolvimento sustentável. Não à toa, nós fomos convidados nas últimas 6 COPs para representar o setor portuário mundial nos eventos de mudança climática da ONU. Então, nós levamos as nossas melhores práticas, tais como recuperação de área degradada. Nós fizemos aqui mais de 400 mil metros quadrados de áreas de recuperação degradada nas encostas dos rios que abastecem aqui a nossa Baía de Paranaguá, buscando não só dotar de uma capacidade econômica para aquela família que está ali, para que ela possa explorar com uma agricultura sustentável, mas também identificando o quanto de sedimentos carreados à nossa bacia são diminuídos, e isso nós temos uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, para estudar que isso gera um resultado menor de sedimentação, demandando menos dragagem e, naturalmente, menos interferência no meio ambiente. Então, é um dos grandes projetos que nós temos aqui. Nós temos aqui medidas incentivadoras de atracação de navios verdes. Navios à vela, como com combustível sustentável, eles passam a ter prioridade aqui no Porto de Paranaguá. Nós também temos outras ações em comunidades insulares, aqui como esgotamento ecológico, enfim, o Porto trabalhando com diversas ações, que não só com o plano de descarbonização, que é diretamente vinculado à nossa atividade, mas nós temos outras ações que também contribuem para que a gente tenha esse importante reconhecimento de um dos portos mais sustentáveis do país e do mundo, né? Não à toa, somos a única autoridade portuária do país com selo Ecoportos. É uma associação que faz toda a aferição aqui das melhores práticas e nós recebemos esse selo como um porto sustentável. Enfim, é um porto trabalhando com diversas medidas para que a gente consiga entregar não só um porto mais eficiente em termos operacionais, de segurança do trabalho, mas também adequado em termos de sustentabilidade, olhando essa necessidade que há no mundo. Perfeito, parabéns, a gente tem que elogiar quando a gente vê um compromisso desse, né, que vocês estão tendo, não só com o desenvolvimento, mas também
compromisso com a sustentabilidade, é crescer não a qualquer custo, mas sim com planejamento, né, e eficiência. E agora, presidente, para terminar, eu sei que vocês têm participado de algumas missões internacionais buscando parcerias, né, como o caso da MSC e outros grandes players aí mundiais. Tem alguma coisa previsto para que nesse ano de 2026 a gente tenha novos investimentos ou ampliações aí em razão dessa integração global que vocês têm feito um trabalho com bastante vontade para trazer resultado? Nós temos feito um trabalho desde janeiro de 2019 de expansão aqui, ou de própria apresentação da potencialidade que tanto o Porto de Paranaguá e o Porto de Antolina, enfim, o complexo portuário do Paraná oferece. Então, nós temos feito missões na Europa, na Ásia, na América do Norte, na própria Latam aqui. Então, tudo isso em busca de parcerias estratégicas para que a gente consiga desenvolver, ou diretamente o Porto, através desses investimentos que acontecem, e isso eu posso já dizer que resultados foram alcançados quando nós licitamos aqui o terminal, o Par 15 1425, nós trouxemos uma multinacional francesa com uma das maiores empresas brasileiras, então o Grupo Amage Quadreifos, mantendo posição aqui no Porto, pagando, dando um lance expressivo para que se tenha aí uma longevidade nas exportações do Porto, a Cargill, uma gigante americana, também fazendo o mesmo, e nós caminhamos. Nós temos um grupo chinês aqui, que é o controlador do terminal de containers, que rotineiramente nos apresenta e agora com um plano um pouco mais audacioso, aí de mais de R$ 1 bilhão em investimento nessa infraestrutura portuária dedicada ao container. Nós temos na questão de líquidos, e natural que a gente visite também os grandes armadores para que eles conheçam aqui a nossa realidade. Eles entendam que o porto, por mais que seja um porto pequeno, espremido, ou brigando no bom sentido com nossos amigos de Santos, de Santa Catarina, nós temos externalidades positivas, nós apresentamos diferenciais que merecem um olhar melhor dessas empresas para que elas se fidelizem cada vez mais aqui no nosso porto. Todos esses grandes players, esses grandes armadores, eles já operam aqui, por exemplo, na questão de containers, nós temos aí mais de 20 serviços fixos aqui, atendidos pelas grandes armadoras do mundo, né? Então, o nosso papel é rotineiramente reforçar o compromisso do Estado, com o compromisso da autoridade portuária nesses investimentos, dando maiores condições de serem explorados comercialmente por essas empresas, dando maior condição de segurança, maior condição de eficiência, que acaba gerando resultado ou gerando valor na escolha de uma escala, na escolha de uma decisão de investimentos. Então, por isso que a gente tem feito esse volume de visitas ao longo desses 7 anos, buscando fidelizar cada vez mais os nossos clientes, demonstrando o valor diferenciado do Paraná. Nós conversamos aqui com o Luiz Fernando Garcia, que é diretor-presidente da Portos do Paraná, e a gente, presidente, só tem a agradecer ao senhor e parabenizar pelo trabalho, né? A gente acompanha e a gente fica muito feliz quando a gente vê investimentos trazendo resultados, expandindo o Brasil, levando as empresas brasileiras e trazendo também desenvolvimento para o Brasil. Então a gente fica muito feliz de ter essas notícias que o senhor acabou de nos passar, né? E agradecer em nome do Jornal Portuário, do Encontro Nacional Indústria Porto e do Programa Integração a sua participação. Falar que estaremos acompanhando aí, principalmente, estaremos até presencialmente na entrega do Moegão, né, que será um fato histórico, né, não só para o estado do Paraná, mas para todo o Brasil. Então, agradecer a sua participação e falar que o Jornal Portuário, o Programa Integração e o Encontro Nacional Indústria Porto fica muito feliz com a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui, André, e parabenizo aí pela ação. O nosso setor ele carece dessas informações cada vez mais especializadas, dessa mídia que nos acompanha, para que a gente possa demonstrar que o Porto, e eu digo aí em nome de todos os nossos portos, nós sabemos que nós somos um vizinho pesado, que tem seu ônus, mas nós temos que olhar também o outro lado, né? O que os portos geram de valor para a economia nacional. Então, eu parabenizo vocês aqui, colocando sempre o Paraná à disposição para qualquer eventualidade e, desde já, por mais que você tenha dito dessa visita presencial, fica aqui o convite, não só para o Moegão, mas para todas as nossas ações. Nós temos, inclusive, uma corrida do Porto aqui, foi a primeira do país, primeira do mundo, na verdade, ocorre dentro de um cais,
Nós teremos aí mais de 4.000 atletas correndo esse ano aqui no dia 21 de junho. Fica aí o convite a todos vocês que têm interesse, 5 ou 10, meia maratona, correr aqui junto do nosso clube. São ações que promovem o desenvolvimento, mas a integração também com toda a nossa sociedade. O setor portuário brasileiro deu um passo importante rumo ao fortalecimento da segurança com o lançamento do Guia Melhores Práticas de Segurança Portuária e Aduaneira, apresentado na última terça-feira em Brasília. O documento reúne um conjunto abrangente de 67 recomendações voltadas à proteção das infraestruturas portuárias, diante de ameaças cada vez mais complexas e diversificadas. A Organização Marítima Internacional intensificou o alerta global sobre a crise no Golfo Pérsico, ao cobrar esforços coordenados para a retirada de cerca de 20 mil marinheiros que permanecem em navios retidos na região desde o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O Ministério de Portos e Aeroportos, em conjunto com o Ministério da Fazenda, anunciou um pacote de medidas emergenciais para conter os impactos do aumento de 54,63% no preço de querosene de aviação, reajuste promovido pela Petrobras. O objetivo das ações é garantir a continuidade da oferta de voos no país e evitar que o aumento dos custos seja integralmente repassado aos consumidores, pressionando ainda mais os preços das passagens aéreas. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Até porque, assim, eu já vi também que você pode configurar com a agenda do Google. Então, por exemplo, para um cara que tem uma empresa de instalador de ar-condicionado, eu acho que é o exemplo mais claro que tem, porque esse cara que é um MEI, ele tá ali no dia a dia e, cara, muitas vezes ele não tem tempo de responder o WhatsApp. E muitas vezes a gente, como
usuário aí do dia a dia que precisa desse serviço dessa pessoa, fica, nossa, mas tipo, eu mandei mensagem, o cara não me responde. Sim. E aí o cara tá fazendo outra instalação, tá fazendo manutenção, e você pode deixar, ele pode deixar automatizado isso, e ganhar tempo, cara, e ganhar cliente também, né, obviamente. Exato. Porque ele vai estar conseguindo agendar e preencher a agenda dele com o serviço. E eu acho que, tipo, isso é o ponto principal, assim. E a ideia do Empreenda, assim, é justamente a gente conectar esses micro e pequenos empreendedores, esse pessoal que a gente sabe que tem muita dificuldade. E assim, até pela tua experiência, não sei se poderia direcionar a gente para inteligências artificiais que sejam interessantes da pessoa utilizar no começo. Eu vejo assim que muita gente fica presa no ChatGPT, mas a gente tem milhões de inteligências hoje. Sim. E cada uma com uma especialidade diferente, né? Sim, exato. Depois eu posso até compartilhar e pode colocar aqui no podcast uma pirâmide com algumas inteligências artificiais utilizadas para cada tipo de negócio e também os links de onde ela, como se fosse um marketplace, uma loja de inteligência artificial. Então, você está procurando uma inteligência artificial que você não conhece ou não sabe que existe, você vai nesse site que é da Futurepedia e tem um outro também que eu costumo compartilhar. Eu não sabia que existia. Que você coloca lá, por exemplo, quero falar sobre análise financeira. Sim. Ele vai trazer todas as IAs do mundo que falam sobre análise financeira, você pode baixar ou acessar para poder... Então, são algumas formas que tem. No dia a dia, eu vou te falar que eu uso algumas, tá? E até falando sobre isso, é importante saber o seguinte. Se você quer uma inteligência artificial que te conheça, então você tem que ser fiel a uma inteligência artificial. Não que você precise só usar essa, Sim. mas que é bom você ser fiel a essa IA. Depois tem o que a gente chama de interpolação das inteligências artificiais. Você pode utilizar o ChatGPT para ser a sua principal e outras que fazem outras coisas melhores. Por exemplo, um Gama que faz apresentação, um Claude que responde bem de forma analítica, e aí depois você traz essas informações para dentro do ChatGPT como um banco de dados, e ele vai estar sempre analisando, e quando um momento que você menos esperar lá na frente, daqui 6 meses, 1 ano, ele vai trazer uma informação de 1 ano atrás, falando assim, puxa, mas você lá, X tempo atrás, Gabriel, você buscou essa informação e você seguiu dessa forma. Então, é bem legal nesse sentido. E essas IAs, então, a gente está falando aí de ChatGPT, de Gemini, do Claude, do Gama, que faz a apresentação. Agora, tem uma que poucos falam, mas que ela é sensacional. Não sei se você já ouviu falar do Notebook LM. Nunca ouvi falar. O Notebook LM, cara, assim, é sensacional. Então, assim, se você precisa fazer a apresentação, se você precisa criar um vídeo, se você precisa criar um podcast, então se precisa de um podcast, só do áudio do podcast e depois colocar as imagens, os avatares para funcionar, Sim. Ele vai criar um podcast para você através de uma base de um conteúdo. Então, se você colocar, por exemplo, um vídeo de YouTube como base de conhecimento, ele vai transformar aquele vídeo do YouTube num podcast com 2 ou 3 pessoas e o tom do podcast. Pô, que legal. Então, você fala assim, eu quero que seja um podcast mais crítico. Sim. Então, ele vai num tom mais crítico. Eu quero um podcast mais analítico, eu quero um podcast mais leve. Então, ele vai trazer um podcast com 2 ou 3 pessoas, com vozes diferentes. E o tempo que você vai direcionar para ele, 5, 7 minutos, enfim. E para que é usado tudo isso? Para você que é um vendedor, você que é um empreendedor e precisa entregar algo mais personalizado, por exemplo, então você vai criar algo mais personalizado. Você precisa criar um infográfico, ou seja, um gráfico ou gráficos ou imagens que representem aquele conteúdo. Sim. Ele cria para você em poucos minutos. Pô, impressionante. Então, assim, ele é sensacional. Para professores universitários ou professores de escola que precisam criar um conteúdo de forma diferente, criar um quiz. Ele cria é sensacional. Ele tem vários recursos e você pode criar um quiz baseado no conteúdo. Ele vai virando os cartõezinhos em tempo real. Imagina que você precisa dar uma aula diferente na sala de aula, na sua classe, e você está sem criatividade. Então, você coloca o conteúdo, pede para ele criar algo direcionado, você dá o perfil do seu aluno, então ele vai criar um material direcionado, diferenciado, sobre um conteúdo, por exemplo, de história, ou um conteúdo de direito. Você sobe esse conteúdo e vai apresentar, ele vai criar um videozinho para você de uma aula
ou um podcast, enfim. Então, são várias formas que você pode utilizar o Notebook LM. Depois acessem lá. Não sei se vocês conseguem colocar o A link gente aqui consegue. Consegue, então coloca o link pro pessoal, porque quem conhecer ajuda demais a vida das pessoas. Tem alguns estudos que mostram que você demorava... Alguns estudos eu posso falar que eu mesmo, tá? Sou prova viva. Coisas que eu demorava para fazer às vezes 2 dias, Sim. porque eu trabalho às vezes desenvolvendo algum plano de negócios para alguma empresa. Enfim, 2, 3 dias, eu consigo hoje desenvolver isso em muito menos tempo. Exato. Apresentações que ficava 4 horas, 5 horas para fazer, consigo entregar em 45 minutos. Sim. Então, isso é muito bacana. E até complementando, né, você falou tem uma coisa que é importante, que é a mentalidade. Então, para tudo isso, o empreendedor, né, que está assistindo a gente, que ele tem que entender que não é só simplesmente baixar uma IA e sair usando. Né? Nós gravamos alguns conteúdos aqui sobre educação em relação ao uso da IA, mas antes disso a gente fala sobre a mentalidade. Exato. Que é como você cria todo esse contexto, ou traz esse contexto para dentro da IA. Então, se você é um bom profissional em alguma área, então traz todo o conteúdo que você tem e coloca nessa IA, e ela vai te ajudar a organizar as suas ideias. E para quê? Para que você atenda no final o melhor do seu cliente. Né? Eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, porque assim, eu pego exemplos de pessoas próximas a mim, como por exemplo, meu pai, minha esposa, e eles têm muita dificuldade e eles falam assim, o ChatGPT não funciona, não sei o quê, porque eu pergunto uma coisa e ele me responde outra. Mas eu falei, mas você treinou? Tu trouxe o contexto do que você tá fazendo? Você tá tentando explicar para ele por que você vai fazer aquilo? Porque muitas vezes, assim, a pessoa só joga lá a dúvida dela, ela começa uma nova conversa, só joga uma dúvida, e o chat não sabe para onde direcionar de fato. Então, assim, é o que você falou, manter a fidelidade para também ele te conhecer e te direcionar da melhor maneira. Mas essa questão de você trazer todo o contexto, as informações complementares que você precisa, é muito importante, porque você vê que muda demais a performance da inteligência artificial, da quantidade de informações que ela vai te trazer, da maneira que ela vai te falar. E assim, você vê que o resultado é totalmente diferente, cara. É impressionante. Exato. E até falar sobre isso, sobre como perguntar o que ela responde, né? Você pergunta qualquer coisa, vai responder qualquer coisa. A IA generativa, ela tem uma forma de trabalhar que ela vai prevendo a próxima palavra e ela vai te jogando de acordo com o contexto. Hoje a IA generativa está muito mais inteligente, né? Uhum. Porque ela vai buscar, além do que ela vai gerar, ela vai buscar essa base de geração no mundo, na web, em documentos da sua base e por aí vai. E tem uma forma, até uma dica, que é o contexto e o prompt, né? Se você tem essa dificuldade, já vai na corda que você não precisa se preocupar com prompt, com contexto, você vai colocar as informações lá e ele mesmo vai te ajudar e vai criar para você. Mas se você precisa criar um prompt, às vezes direcionado para criar uma imagem, também é uma dificuldade que as pessoas têm, exato. ou qualquer outro conteúdo, tem uma outra dica. Pode ir mais uma dica? Tô abrindo o jogo todo aqui, num podcast só. O próprio ChatGPT, ele tem uma ferramenta chamada, que você entra lá, que é platform.openai.com. Essa eu não conhecia também. O que você faz lá? Ele já vai aparecer uma janelinha, tem muito recurso lá, mas tem um específico que é um chatzinho. Você diz para ele, crie um prompt para ser utilizado no Gemini para criar uma imagem que fale sobre isso, eu quero de alta qualidade, enfim, tudo mais. O que ele vai fazer? Ele vai te criar um prompt completo, mesmo sem você ter perguntado direito. Como ele já entendeu a ideia, ele cria um prompt completo, baseado na sua ideia, para você colocar ou no próprio ChatGPT, ou para colocar em outra inteligência artificial e entregar uma melhor resposta. Testem aí, porque funciona muito bem. E ele já vem separadinho, por contexto, por persona. Pô, que legal. Porque assim, quando você vai criar um prompt, o ideal é que você coloque lá, por exemplo, qual é a função daquela IA naquele momento. Sim. Se ele é um especialista em contabilidade, se é um especialista financeiro, ou no que ele é especializado, enfim, em outras coisas mais. Nesse prompt, ele traz tudo prontinho para você copiar. Aí você dá sempre você tem que analisar, né? Você copia e cola dentro da IA, seja GPT ou qualquer outra, que você pediu para ela criar, e ela vai te trazer um resultado sensacional. Pô, vou testar isso aí. De forma bem simples,
São algumas dicas que Sim. ajudam no dia a dia, porque qual é o objetivo da IA? É aumentar a produtividade e ter mais eficiência operacional. Exato. E tudo que pode ser automatizado, automatizar com ela. Sim. Tá? E no final, para o empreendedor, qual o grande objetivo? Atender melhor o seu cliente. É tudo isso para dentro de casa? Vamos falar dentro de casa, do empreendedor. É ter isso dentro de casa. Sim. Mas e pro objetivo final dele? É atender melhor o cliente. Porque Exato. o atendimento do cliente, tudo começa quando ele chama você. Então, quando ele te chama, ele quer disponibilidade. Se você, como usuário, vamos nos colocar do lado do usuário agora, mesmo sendo empresário ou empreendedor, você quer ser atendido rápido. Você chama no Instagram, Sim. você não quer esperar 10 minutos para alguém te responder. Não, esquece. Né? Ou no WhatsApp, você não quer esperar. Sim. Então, o que acontece? Você, da mesma forma que você quer disponibilidade, o teu usuário quer disponibilidade. Né? Não é Isso é uma coisa que até aqui a gente, como agência, a gente fala que, cara, não adianta nada você fazer uma super campanha, você falar pro cliente que você tá convertendo tanto, e assim, no final das contas ele cai num formulário que depois ele vai ter uma resposta daqui a 2, 3 dias, ou então alguém entra em contato pelo WhatsApp daqui a 1 hora, cara, esquece. Entendeu? O cliente, no momento que ele entrou em contato, ele já precisa ter a resposta, ele precisa que você já traga para ele a solução do problema dele, de fato. Exatamente. Então, essa é um dos principais objetivos da IA para a relação empresa e comprador, né? Sim. Que seja atendido rápido. Exato. Se o empreendedor, por isso que eu falo, lá atrás, a primeira coisa, a mentalidade. Se você tiver uma mentalidade, começar no mínimo de negócios, né, você consegue aplicar. Então, quando a gente traz todo esse conhecimento da empresa, da grande empresa ou da média empresa para o pequeno, ele pode aplicar. Sim. Né? Tem até um módulo da palestra que eu falo sobre os passo a passo das vendas, utilizando tecnologia e tudo mais, que grandes empresas utilizam, mas que se o pequeno tiver acesso a essa informação e realmente quiser colocar em prática, ele vai ter bons resultados também. Exato. Então, se falar de um vendedor, aí falando de uma outra pesquisa, tá? Tem uma outra pesquisa do Gartner, que é uma das principais consultorias do mundo, enfim, em negócios e indicadores, que ela traz lá que o vendedor que utiliza como seu parceiro de negócios, né, a IA, para te ajudar a vender, tem 3,7 vezes mais chances de bater suas metas. Sim. Né? Ou se vamos aplicar para o vendedor do empreendedor ou para o empreendedor. As chances dele vender vão ser muito maiores se ele estiver usando a inteligência artificial do seu lado. Então, isso é fundamental. Legal, Vinícius. Eu queria te agradecer pela participação aqui, porque, infelizmente, nosso tempo é curto. Mas, e te convidar para uma próxima vez para a gente conversar sobre outros aspectos da IA, porque tem muita coisa que a gente pode se aprofundar. E queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, compartilhar. Tá bom. Minha rede social principal, que é o Instagram, @viniciussasaki.co. A rede social da Cordex é cordex.ai. Podem acessar. Quem acessar minha rede social agora tem lá um cupom de desconto já da Cordex com 10%, tem 7 dias grátis. E teste e use e você vê que funciona, é super acessível. Então, para o empreendedor, para o microempreendedor, pode acessar e utilizar que, cara, funciona super bem. Legal. Obrigado pela participação, Vinícius. Eu que agradeço. Os empreendedores da classe C já representam quase metade do total de donos de negócios no Brasil. Pelo menos é o que concluiu o estudo feito pelo Instituto Locomotiva em parceria com o Sebrae. Isso comprova uma transformação estrutural no perfil do empreendedorismo no país, já que aponta que o que antes era uma alternativa emergencial de subsistência passou a se consolidar como projeto de vida. Esse novo movimento pode estar associado tanto ao desejo de ascensão social quanto à perda de atração pelo emprego formal sobre o regime da CLT. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.